E eu quero dar esse testemunho porque eu já fiz ele aqui na igreja algumas vezes e gostaria de falar de Nossa Senhora hoje a partir de uma aparição dela na nossa igreja. Repare como foi. Então o padre vai contar. A igreja chega, a gente não diz a igreja, né? São os povos que foram expulsos praticamente do Oriente por conta do Império Otomano que estava dominando lá. Mataram muitos cristãos, católicos, ortodoxos, no início do século XX, e muitos deles vieram refugiados para o Brasil, outros para alguns países da América Latina e outros para a América, os Estados Unidos. Alguns foram para a Europa também, mas um grupo veio para o Brasil. Um grupo centrou-se ali no centro de São Paulo. Outro grupo centrou-se no meu estado, que era o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e outro grupo centrou-se em Belo Horizonte. Como esses grupos eram um pouco maiores, tinham maiores famílias, eles puderam com o tempo se organizando e criando comunidades, e só depois de muitos anos é que veio o primeiro padre do Oriente celebrar no Brasil. Mas antes de vir um padre, antes de construir a primeira igreja no Brasil, houve a aparição de Nossa Senhora a um dos filhos desses que eram imigrantes, que vieram refugiados para o Brasil. Quem é ele, padre? Chama-se Moisés Hidaib. Esses que têm esses sobrenomes geralmente são filhos de libaneses ou sírios, e ele era sírio. Era um mascateiro. Isso foi na década de 30, para bem certo, 1935. Ele era mascateiro, então o mascateiro fazia suas vendas, né? Então o que acontece? Ele sai todos os dias para fazer as suas vendas, e ele passava num terreno, que era um campo, que era uma chácara muito grande, e para chegar do outro lado de lá, o nome dessa chácara era Chácara do Bispo. Ele tinha que cortar essa chácara, e você sabe, a gente vai fazendo trilhas, né? A gente corta um caminho para encurtar, a gente vai fazendo trilhas. Já tinha uma trilha marcada ali de outras pessoas fazerem isso, e ele começou a passar ali para fazer as suas vendas. De repente ele começa a ver uma luz bem distante, e aquilo não incomoda muito a ele nos primeiros dias. Só que depois de algum tempo, nessa primeira, a gente diria, aparição de Nossa Senhora, ele passando por lá, ele vê novamente aquela luz distante e ouve chamar pelo seu nome: Moisés. Ele se assusta, olha para os lados, não sabe quem é, e corre para a casa. Quando ele chega em casa, assustado, conta para a família, né? E a família até o encoraja, dizendo: não, você volta, pode ser alguma coisa, alguma revelação, etc. Tal. Ele mora junto com o seu irmão, o irmão chamava-se Jorge, e ele foi um dos encorajadores. Ele vai pela segunda vez, no outro dia. Quando Moisés está passando pela segunda vez, ele novamente vê o clarão, aquela luz forte, e junto com o clarão, o chamado do seu nome, Moisés, e um pedido para que ele estendesse a mão para aquela luz. Ele só está vendo a luz agora. Ele fica com medo, mais medo ainda, não vai para o trabalho, volta para casa. Imagina, alguém chamando o seu nome, aquele medo, o susto. Moisés pediu para Jorge, o irmão, ir com ele, e eles foram. Só que chegando lá, Moisés não viu a luz, não viu voz nenhuma. E aí o Jorge disse: olha, talvez queira aparecer só para você, amanhã você vem sozinho, que era o último dia onde Nossa Senhora apareceu. Ao chegar em casa, novamente conta a história.
O irmão, que é chamado Jorge, de certa forma tenta encorajá-lo e diz para ele assim: cria coragem, homem, vai, seja forte, seja firme, fica com medo. Não, Deus vai, se for de Deus, Deus vai te mostrar, Deus vai mostrar, Deus vai te ajudar. Ele diz assim: se for coisa ruim, e eu sozinho lá naquele matagal, quer dizer, o medo apavorou. O irmão diz assim: olha, você vai e reza um Pai Nosso e faz o sinal da cruz. E diz assim: ó, vai que eu tenho certeza que é coisa boa. E ele vai. Nesse momento ele vê de novo o clarão e a voz que lhe chamava. Dessa vez a voz foi mais ousada. Dizia assim: Moisés, dá-me tua mão. E ela sabia que ele estava com medo. Disse assim: não tenha medo, não te prejudicarei. Até para acalmá-lo, né? Moisés agora estende a mão, sente a mão suave sobre a sua, e de repente ele vê ali uma moça linda, bonita, vestida de branco, que lhe aparece com uma grande luz que brilhava para ele como o sol. Ele diz que não conseguia contemplar aquela luz de tão forte que era. Ele cai de joelho, porque ele não aguenta olhar para aquela luz, e a voz diz para ele assim: levanta, Moisés, eu quero te fazer um pedido. Manda construir uma capela e coloca o nome de Maria. Tu e tua família rezai sempre na capela, e eu estarei sempre presente ao vosso lado, rezando para vos abençoar. E desapareceu. Deixou a mensagem para ele. Lembra que o padre dizia: não havia uma igreja ainda nossa no Brasil. Ela veio pedindo isso. A partir daí, o irmão disse assim para ele, quando chegou em casa contando as maravilhas: eu não disse para você, irmão, que alguma coisa boa ia acontecer? E o Jorge, que é o mais ousado, tomou a frente dessa construção, conseguiu algumas madeiras e foi lá, destinou um pedaço do quintal da casa para construir essa tal igreja e fez um altar à maneira suriane, ou seja, à maneira dos siríacos. Geralmente o altar está bem próximo, grudado ao sacrário. Aqui o padre colocou o sacrário um pouco distante, mas geralmente o altar fica, o sacrário fica sobre o altar. Construíram a capela, e no primeiro dia que iam inaugurar a capela, todos foram rezar, a família toda, né? Foram rezar, pedir oração a Maria. E ele diz assim, quando ele estava rezando: Santa Maria está nos visitando. Ela veio inaugurar a capela. Ele viu Nossa Senhora na capela. Sorriu para ele e disse ter gostado muito da capela, ou seja, da obra que eles fizeram, e que sempre eles deveriam ir rezar ali, e que chamasse por ela, que ela estaria sempre perto e junto para abençoá-los. E aí eles começaram a cantar músicas a Nossa Senhora. No certo dia, justamente antes de abrir a igreja, uma senhora, que era menina na época, era filha do Jorge, que era o irmão do Moisés, a quem Nossa Senhora apareceu. O pai, que era o Jorge, costumou-se sempre, antes de abrir a loja, ele mexia com loja, com venda, ir à capela antes de abrir a loja, para rezar. E essa menina chamada Adélia quis também fazer isso naquele dia. Aí o pai disse que não, que ela fosse para a loja, abrisse a loja e ficasse esperando lá. E ela foi para a loja, abriu a loja e ficou assim encostada, né, na parede da porta, no portal,
olhando para o local da capela. E diz ela que uma nuvem saiu de lá da capela e veio vindo devagarinho, devagarinho, bem em frente à loja em que ela estava, e de repente ali sumiu. Ela com aquele desejo, a menina, né? Desejo de estar lá junto também para rezar para Nossa Senhora. Depois que a nuvem desapareceu, o pai chega, dizendo a ela que para ela ir também fechar a loja e ir para a capela, que Nossa Senhora tinha chamado ela para ir rezar. Olha a alegria desta menina. Além dessa história, existem várias outras histórias que o povo mais antigo conta a respeito dela. Mas para finalizar, existe uma outra que justamente aconteceu no lar do Moisés e com a sua esposa chamada Maria. Olha, tinha o nome Maria. Você sabe que casal geralmente discutem. E aconteceu que por uma discussão familiar, e eles não eram diferentes, né? Uma discussão familiar em casa entre Moisés e Maria, e a gente acaba dizendo bobagens, né? Maria começou a dizer algumas bobagens, dizendo para ele que eu não acredito nada que Maria veio visitar e que você viu Maria, coisa nenhuma. A gente começa a dizer besteira, né? Quando está nervoso, né? Naquele mesmo instante, abateu sobre Maria uma dor de cabeça intensa, intensa, que ela não sabia controlar aquela dor, e começou até a bater na parede de tanta dor. E naquele instante, o Moisés não sabia porquê, mas disse que aquela dor de cabeça só iria passar daqui 2 horas. E ela implorando: não, pede a Nossa Senhora que passe essa dor de cabeça, que estava terrível, forte demais. E ela se ajoelha aos pés de Moisés. Moisés pega a Bíblia e pede a Nossa Senhora, tocando-lhe a cabeça da esposa, para tirar a dor da cabeça da esposa. E automaticamente aquela dor desaparece. Somente depois, lembra bem, 1935, essa capela vai se tornar, na década de 50, a igreja de Santa Maria, a igreja siríaca de Santa Maria. Por que o padre contou essa história? Para entender que Nossa Senhora acompanha a igreja, ela nos acompanha em todos os momentos. Jesus a deu na cruz para nós: eis aí o teu filho, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Tá? É uma linguagem teológica, mostrando para nós que João era o discípulo mais amado de Jesus. Significa, a sua igreja, nós somos todos mais amados pelo Senhor, a quem Jesus deu a sua própria vida. Ele nos dá a sua mãe, aos pés da cruz. Maria ali sofrendo dores terríveis, imagina, ver o filho sofrendo daquele jeito, teve que chorar, né? Mas não se desesperou, porque confiava no Senhor. Então, nós temos uma mãe, tá? Nós temos uma mãe. Então, que nós possamos, nesta celebração de hoje, pedir a Nossa Senhora da Paixão a sua intercessão sobre a nossa vida, que ela possa pedir ao Senhor por nós, pela nossa salvação e pela salvação da nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte.